Olá, minha gente, boa noite, boa noite. Então vamos continuar aqui na nossa leitura do livro Conduta Espírita, obra psicografada pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Hoje vamos aqui ler a lição 25, perante os mentores espirituais. Ponderar com especial atenção as comunicações transmitidas como sendo da autoria de alguns vultos célebres e somente acatá-las pelos conceitos com que se enquadre a essência doutrinária do Espiritismo. A luz não se compadece com a sombra. Abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias. Buscar identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem, o fruto da notícia da árvore que o produz. Com essas palavras de André Luiz, nós vamos convidar a todos que conosco agora fechem os seus olhos. Vamos juntos pensar em Jesus, este amigo querido que não escolhe condições em nosso espírito para estar sempre nos amparando e nos protegendo. Vamos agradecer pela bênção da vida, dessa reencarnação, que embora as dificuldades que são oriundas da nossa própria falta de compreensão, tem nos dado a oportunidade de crescer espiritualmente. Agradeçamos pela bênção do trabalho, pelo pão de cada dia, pela família, pelo lar, e peçamos a esse Jesus que leve até Deus as nossas rogativas, a fim de que o Pai amado possa nos abençoar com tudo aquilo que necessitamos ao nosso equilíbrio, à nossa paz interior. Nesta noite, Senhor, pedimos que recebamos dos bons amigos espirituais do Lar Assistencial Maria de Nazaré o tratamento necessário a fim de trazer em nossos corações um pouco de serenidade, de paz e assim termos a capacidade e a lucidez para entendermos o nosso papel diante da vida. Nesses momentos tormentosos em que todas as circunstâncias parecem não contribuírem para o nosso crescimento, para a nossa paz, que possamos ter a certeza nas palavras do Evangelho, da presença dos amigos espirituais em nossa vida, da presença desse Jesus que é luz, que é vida junto a nós. Que tenhamos uma noite abençoada. Muito obrigado e que assim seja. Bem, meus queridos, lembrando aqui que o nosso passe vai ser no final, tá? O passe é a fluidificação das águas. E já então deixem preparado aí tudo para que daqui a pouco possamos tomar o nosso passe, ok? Temos aí avisos importantes na noite de hoje também. Fique com a gente até o final. Vamos chamar logo a Aurinéia, que ela tá louca para falar conosco. Boa noite, Aurinéia. Boa noite, Alex. Boa noite a todos, amigos, Lamana. É com prazer que estou aqui com vocês mais uma vez. Graças a Deus. Aurinéia, Diga. Que Jesus te inspire, que tenhamos aí uma noite de muitas reflexões positivas, tá bom? Quando tiver faltando 5 minutos, eu volto aqui para falar, para lhe dar um sinal, tudo bem? Tá bom, tudo bem. Obrigada, tá? Boa palestra. Obrigada mais uma vez. Bom, meus amigos, mais uma vez boa noite, né? É com muita alegria que eu estou aqui novamente, né, participando desse momento aí emocionante, eletrizante, né, que dá um friozinho terrível, né? Mas de poder trazer o Evangelho do Mestre Jesus para as nossas reflexões, né? E que Jesus possa estar em todos os lares, amparando, renovando as energias, para que possamos assim caminhar com bom ânimo, com a fé renovada, né?
principalmente nesse período que nós estamos vivenciando. Então, que possamos nos fortalecer com a mensagem de Jesus, que traz tanto conforto e consolo, né, para a gente ir superando as dificuldades que vão aparecendo aí no nosso caminho, né? E que Jesus também possa abrir nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa compreender o seu Evangelho. E hoje nós trazemos aí o capítulo 15, que é Fora da Caridade não há salvação. E esse capítulo, ele traz os seguintes itens. Vou dar uma lidinha aqui. O de que precisa o Espírito para ser salvo. Né? Parábola do bom samaritano. Nesse item, né, tem lá essa parábola, né, que um doutor da lei, né, tentando Jesus, ele pergunta o que era preciso fazer para possuir a vida eterna, e logo em seguida ele pergunta, né, faz a pergunta de quem é o próximo. Então Jesus conta a parábola do bom samaritano, né, para demonstrar a ele, naquele momento, quem era o próximo. Então ele fala ali que um homem que descia de Jerusalém, né, indo para Jericó, ele cai em poder dos ladrões, né, que ali ferem ele, machuca, ele fica ali quase semi-morto, né, e veio, logo em seguida, eles deixam ele ali caído, vem um sacerdote, né, descendo ali, passando ali pelo caminho, olhou, viu ele caído, mas continuou, né, adiante, não parou. Depois vem um levita, né, também ali no mesmo caminho, passou, observou, olhou, mas não fez nada, prosseguiu. E veio um samaritano, né, que viajava ali, quando ele viu aquele homem caído, ele, né, foi tocado ali de piedade, de compaixão, aproximou dele, cuidou ali das feridas dele, levou ele para um local, né, para ele ficar ali hospedado, para ele cuidasse dele, né, e tratou ele assim com muita compaixão. E aí Jesus, né, pergunta, né, para esse doutor da lei ali quem era dos três o próximo dele. E é claro que ele respondeu que era o samaritano que havia feito, né, aquela caridade com aquele ser que estava ali, né. O outro item desse capítulo é o maior mandamento, né, que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né. Então ele traz ali nesse item que a gente não pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, né, que ali está em contra, né, o dever de nós, né, do homem, né, está ali resumido aí nessa moral, que fora da caridade não há salvação. No outro item, trata da necessidade da caridade, né, segundo Paulo. E Paulo traz uma belíssima mensagem, né, para nós, quando ele fala ali, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze, que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Né? Então, ele faz uma reflexão em cima disso, né? Muito belíssima, dizendo que a caridade está ao alcance de todos nós, né? Que a caridade é mais importante das virtudes, né? E de um valor máximo de qualidade, né? Quando é expresso no coração, né? Nessa ação de bondade que a gente dirige para com o próximo. Né? O outro item é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Né? Nesse item, Kardec ele faz aí um paralelo, né, da questão religiosa, né, que era fora da igreja não há salvação, né, e o lema do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então ele apresenta argumentos, né, para trazer esse conceito. Né? Porque quando fala fora da igreja não há salvação, ali está sendo exclusivo, absoluto, né? Dividindo, no caso, os homens nessa questão, porque assim, se eu não tivesse em determinada religião, eu não seria feliz, eu não seria salvo, então isso contraria, né, a lei de Jesus. Então, o fora da caridade não, na verdade, o que ele faz? Ele aproxima, ele faz ali justamente a união, né, dos seres, né, até mostrando que todos nós somos filhos de Deus e que todos nós temos acesso à felicidade suprema, né? Porque tudo está ao alcance de cada um, né? Não importa a maneira como eu adoro Deus, e sim é como eu demonstro esse amor que eu tenho por Ele.
Então, que é na caridade para com o próximo, como Jesus veio nos ensinar, né? Bem legal. O outro item é a instrução dos espíritos, né? E ali, novamente, Paulo nos traz uma reflexão também, né? De fora da caridade uma salvação. E ele fala que ele está determinado o destino da gente, dos homens na terra, no céu, né? Porque essa bandeira aí é que vai trazer para a gente a paz aqui na terra. E lá no céu, se a gente houver praticado, né, essa máxima, né, aí a gente vai ter graça diante, né, de Deus, diante de Jesus, né? Então a gente pode aí iniciar nossas reflexões com a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que ela diz o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E olha só a resposta do Espírito de verdade, é uma resposta assim bem abrangente. Ele diz assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Então, ele dá três condições, né, da caridade. Então, uma é a benevolência. O que seria essa benevolência, né? Ela pode expressar a qualidade da pessoa que é afetuosa, que age com bondade com relação ao próximo, pessoa que tem boa vontade, né, que ajuda. Então, essas são, né, a expressão da benevolência. Da indulgência, a gente pode entender como até entender realmente as imperfeições do outro, né? A gente ser indulgente é isso, a gente entender que o outro ele erra, né, pela condição que ele ainda está, e também reconhecer que nós estamos também no mesmo processo, né? Nós estamos aí também aprendendo. Então, a gente precisa compreender que todos nós, em algum momento, nós podemos aí falhar, né, no nosso caminhar. Então, Jesus pede indulgência justamente por isso, porque todos nós, pela condição, podemos cometer algo, né, que não seja bom para a gente ou para as outras pessoas, mas que a gente pode ter oportunidade de melhorar, né? Então, é claro assim, que diante das situações, dependendo do que seja, a gente não vai ficar aí submisso a essas maldades, a gente não vai fazer nada, não. Mas a nossa postura como cristão, ela deve ser de ensino para essas pessoas, né? Quando elas cometem algo, né, que possa machucar ou ferir, entendeu? Então, nós precisamos dar exemplo e não usar de violência, de revolta, nem fazer julgamento diante de tudo isso, como Jesus ensinou para a gente, né? Na questão da indulgência para com as imperfeições do outro. Tá? E ele fala também de perdão, né? E o perdão, ele liberta, né? Quando a gente usa ele, né, diante das situações, então ele liberta, ele quebra aquele ciclo que cria entre a pessoa e a quem eu dirijo a minha condição, né, o meu sentimento. Então, ele dá um outro movimento, né, no nosso ser. Então, a gente precisa desenvolver isso, porque a gente vai estar auxiliando não só a nós, né, mas aquele a quem eu dirijo também, aquele sentimento que eu estou, para que a gente não possa se endividar mais ainda, né? Então, a gente libertar alguém dessa culpa, dessa ofensa, dessa dívida, ele é fundamental. E que a gente não guarde ressentimento, que a gente não guarde rancor, né? Que seja assim um perdão sincero, né? Para que a gente possa realmente limpar aquilo que estava, vamos dizer assim, sujando, né? Sujando nossos sentimentos, ofuscando nossos sentimentos, porque a gente ficava focado só em determinado, né, situação que aconteceu com a gente. Então, quando a gente consegue se libertar, quebrar esse ciclo, a gente se renova, é um banho mesmo de luz, né? E a gente, resumindo, a gente vê aí que se a gente exercer a indulgência, né, plenamente, a gente vai conseguir ser benevolente, né? E a gente vai também conseguir exercer o perdão diante do que acontece, né? E é claro, né, na situação, na condição que a gente está,
ainda hoje é muito difícil ainda a gente, né, ter a indulgência aí na plenitude. A gente está aí buscando, estamos caminhando aí, quem sabe a gente não consiga, né? E tudo é devagar, né? E essa resposta, né, lá do Espírito de Verdade, que está na pergunta do Livro dos Espíritos, ela, é claro, ela deixa para a gente aí algumas indagações de como tudo isso aconteceu. E uma delas é assim, é uma pergunta que é para a gente refletir. Caridade é algo que a gente pode fazer? O que vocês acham? É possível a gente praticar benevolência ou indulgência? Nós fazemos a caridade ou somos caridosos? Quem quiser responder, pode colocar aí no chat, depois a gente dá uma olhada, tá? Então, quando a gente busca o sentido dessas respostas, né, que a gente vai formulando, aí a gente pode chegar à conclusão que sim, nós podemos e precisamos fazer a caridade, mas nós devemos aprender a ser caridosos, né? Porque a maioria de nós ainda, né, na nossa condição aí de imperfeito, né, nós somos alunos aí, precisamos sentir e fazer o bem para compensar os desvios que a gente cometeu, né? Então, isso é um processo, é uma oportunidade bendita, né? É um exercício que a gente faz, né, para nos ajudar, porque o progresso nosso, a nossa evolução, naturalmente, a caridade, ela é a essência para que a gente possa, né, evoluir. Então, é a lei de Deus que nos auxilia, que nos dá sempre oportunidades melhores, né? Então, assim, ninguém evolui sozinho, nós precisamos do outro para nos ajudar, porque com o outro é que eu vou poder exercitar aquilo tudo que pode estar adormecido em mim, as minhas virtudes, as qualidades que eu tenho, que às vezes estão ali, sabe, adormecidas, né? Porque muitas vezes eu estou mais vivenciando as coisas, né, meus vícios, as coisas mais ruins, egoísmo, orgulho, e aí eu vou ofuscando aquelas virtudes que estão ali, né, dentro de mim. Então, na medida que eu vou olhando para o outro, para o meu amigo, né, dentro de casa, na família, onde eu vou buscando ajudar, onde eu vou exercitando esse amparo, aí eu vou começando a desenvolver, elas vão começando a aparecer, elas vão se destacando, né? E aí é uma necessidade e uma oportunidade. E aí é que eu vou aprimorando aquilo que eu preciso, que eu necessito, para que eu possa, né, seguir o meu caminho, sim, caminho da evolução, para eu chegar aonde é a minha destinação, que é Deus, né? Então, assim, essa vivência da caridade, ela começa aqui, ela começa agora, né? Quando a gente vai percebendo que em todos os lugares existem pessoas, existem irmãos mais necessitados, com dificuldades, né? Com sofrimentos maiores que o nosso. Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso sofrimento, olha, é o maior, né? Mas não, quando a gente olha para o lado, a gente percebe que tem alguém precisando mais, né? Então, que uma ação, uma palavra, né? Que a nossa força física mesmo, às vezes precisa fazer alguma coisa, levar ou carregar, ou a nossa moral, né? Ela pode trazer alívio para essas pessoas, ela pode reduzir esse estado de sofrimento em que a pessoa se encontra, né? Então, essa ação do bem, né, uma ação positiva, ela ajuda bastante. E ela pode criar laços de energia, né? E que esses laços, essas energias que são desprendidas, elas nos ajudam, elas nos envolvem, né? E aí a gente pode crescer, né, um sentimento de afeto, de carinho. Olha quantas coisas a gente vai desenvolvendo, né? Então, muitas situações Deus nos dá como oportunidade. Muitas vezes a gente nem percebe, né? Então, Deus dá essa oportunidade da gente ser utilizado, né, como um instrumento, né, como uma ferramenta para auxiliar o irmão em dificuldade. Mas, às vezes, a gente não percebe, né? Às vezes passa e a gente não observa, né? Então, essa caridade é o amor que nos liga ao Criador. E é isso que Jesus quer nos trazer, né? Por isso que ele fala sempre do amor e da caridade, né, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Então, é aí onde nós estaremos praticando a caridade, né? E também essa palavra caridade, ela é sempre empregada como sinônimo de benefício material, né?
Muitas vezes, quando a gente fala em caridade, a gente já pensa isso. Vou dar uma esmola, vou ali dar um donativo, fazer alguma coisa assim para mim da parte material, né? Então, é um ato, claro, de piedade, mas a gente às vezes observa só no campo material. E a doutrina espírita, né, ela muito bem coloca que a caridade é um exercício verdadeiro do amor. Ela amplia, ela dá uma outra visão da caridade que a gente pode fazer e exercer. Ela traz como esse amor verdadeiro, que é um amor puro, que ele é incondicional, que ele não tem interesse de qualquer recompensa, né? E é um dever nosso, né, para com as pessoas, né, em qualquer circunstância que tiver, né? Assim, o amor, ele é um sentimento que a gente vai desenvolvendo, né? E a caridade é uma ação. Então, a caridade é o amor em ação, né? Então, a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai praticando, né? Então, essa caridade, ela envolve para a gente um processo evolutivo nosso, nós estamos aí no nosso caminhar. E aí a gente encontra aí diversas instituições que nos dão essa oportunidade, né, que são os centros espíritas, são os postos de assistências, orfanatos, asilos. Nesse período aí que nós estamos vivenciando agora, né, a gente encontra também um campo muito vasto para poder ajudar, para poder, né, exercer, praticar a nossa caridade, né? Então, são lugares, né, que a gente pode exercer, né, esse voluntariado de boa vontade, né? Então, ela só não pode se tornar assim uma coisa mecânica, né? Muitas vezes o trabalho no centro, no posto de assistência, a gente tem que se doar, porque senão ele vira algo que é mecânico, a gente vai trabalhar como um robô e onde ali a gente não coloca nenhum sentimento, né? Só o trabalho, eu cumpro um determinado compromisso, mas sem o sentimento necessário que Jesus nos fala, né? Então, ele diz assim que fazer a caridade ou exercitar essas virtudes, né, de caráter moral que a gente tem, com hora, com lugar marcado, né, são como estágios iniciais nesse processo nosso de amadurecimento. Então, é importante que a gente faça assim, né, mesmo que a gente esteja fazendo ainda meio que mecânico, mas que a gente faça, né, porque é o iníciozinho desse processo, né, é um treinamento que a gente vai alcançando e a gente vai avançando nisso, para que seja uma expressão nossa, mas assim, contínua em nossas vidas, né? Não a gente assim, não achando que a gente cumprir essa agenda, a gente vai ter vantagem com Jesus, eu estou fazendo, eu estou indo para o posto, vou domingo de manhã, e vou lá, faço o que eu tenho que fazer, e vou embora, acabou, pronto, dali eu não faço mais nada, porque eu já cumpri aquela agenda, eu já cumpri aquele horário, então, olha, estou fixo lá com Deus, vai anotando aí que eu estou fazendo a minha parte. Não é isso, né? Não é isso. É claro que a gente não vai, que a gente não possa ter esse compromisso nas casas, né? Nas instituições, né? Ou que não haja valor nessas iniciativas. Mas, assim, que o sentido amplo do que significa caridade é a gente entender que essa virtude é uma conquista do nosso ser, como um todo. Então, ela se manifesta, tem que se manifestar em nós continuamente. Então, esse exercício, onde a gente vai verificando da necessidade do outro, depende muitas vezes da minha ação, do meu pensar, das minhas atitudes, então isso vai desenvolvendo em mim sentimentos diferentes, onde a ida ao posto de assistência ou ao centro, onde for que a gente tem aquele compromisso, ele passa a ser uma coisa prazerosa, onde no momento que eu estou ali vivenciando aquela ajuda, está sendo verdadeiramente, né, saída do meu coração com alegria, né? Então, as pessoas que vão fazendo assim esse bem, né, pelo verdadeiro sentimento do amor, né, a gente já recebe a recompensa interior, ela já bate aqui no coração, né? É uma necessidade da nossa existência e que ela não precisa ser divulgada, né, como Jesus falou, ou reconhecida externamente. É algo nosso, né, que mexe com o nosso interior, né? Então, a gente não precisa ir de aplauso, eu estou indo para trabalhar no centro, trabalho nessa área, e falo para todo mundo para ganhar, né, aplauso, para algum tipo de recompensa, não. Né? Essa satisfação, ela vem de dentro, e é mais do que suficiente para a gente que está praticando, né?
Tem até o exemplo da parábola de Jesus, que é o óbolo da viúva, né? Não sei se todos já leram, né? Jesus estava sentado ali com os discípulos e ele estava perto do gasofilaço, que era um local onde as pessoas jogavam ali, né, dinheiro, e ele estava olhando ali, né, as pessoas vindo jogando. E de repente veio uma senhorinha e jogou uma moedinha só, saiu, né? E aí ele fala para os discípulos dele que aquela senhora, ela tinha dado mais do que todos os outros ali, que tinham jogado muitas moedas, né? E aí os discípulos, né, não entenderam, né? Então, por que aquela viúva que deu tão pouco, né, comparada às outras pessoas que eram ricas, ela tinha mais mérito? E aí Jesus falou, porque o sentimento que moveu aquela senhora para ajudar, ele era sincero, era verdadeiro. E ela foi capaz de sacrificar as suas necessidades, os seus interesses, né? Então, assim, pouco importa, no final, a quantidade que ela doou, né? Se o sentimento é pequeno ou não, né? Então, não é o gesto em si, mas são os sentimentos que movem a ação que a gente está fazendo, né? Então, a caridade também, gente, ela não é a gente se sacrificar, a gente se abdicar também das coisas pessoais, né, do nosso cuidado em casa com a nossa família, né, dos prazeres daquele convívio, não é a gente esquecer dos outros para poder cuidar de outros, né? Então, ela é verdadeiramente praticada porque ela tem que ter alegria, né? Ela tem que ser com um prazer, né? Com a sensação boa de você estar ajudando, né? Mas, claro, você não pode abdicar daqueles que convivem com você, da sua família, mas ela pode ser praticada na essência, né? A gente tem aí exemplo até de Chico, né? E Chico Xavier, ele trabalhava dia após dia, né, psicografando, né, para as mãezinhas lá que perderam seus filhos, então ele fazia as cartas, ele dormia pouco, mas assim, ele sempre estava com a disposição. E é isso que as pessoas que iam lá, que o viam, falavam, ele sempre tinha sorriso de felicidade, a gente não se via no rosto dele sofrimento ou sacrifício, né? Porque muitas vezes a gente vai para determinado trabalho voluntário, mas a gente vai sem vontade, desanimado, né? Chega lá, vai chegar lá, tem aquelas pessoas que estão mais necessitadas, a gente às vezes trata mal, não dá atenção, né? Você está ali na hora da sopa, na hora da comida, você está ali, serve de qualquer jeito. Então não é isso. É aquele trabalho te trazer prazer, felicidade, alegria, né? Do que você está fazendo, te mover, te mudar, né? Então é isso que Jesus está nos ensinando, né? E que nesse capítulo fala com relação ao que é a caridade, como ela deve ser praticada, né? Então a gente pode entender melhor o que Jesus diz, né? Diante disso tudo, quando ele falava para a gente não fazer alarde, né? Das coisas que a gente pratica, da gente se guardar, porque as boas obras que a gente fizer diante aqui dos homens, nós seremos recompensados lá junto com o Pai, né? Quando a gente der esmola, para a gente não fazer alarde, a gente fazer como deve ser feito. Tem até um capítulo no Evangelho que fala que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita, né? Para que tudo fique ali quietinho, né? Porque o Pai está vendo o que a gente está fazendo. E até quando a gente for fazer as nossas orações em favor de outros, né? Em favor daqueles que estão mais necessitados, que a gente também faça as nossas orações, né? Em locais reservados, sem fazer alarde, não demonstrar que a gente está praticando, está ajudando alguém para que os outros vejam, mas sim para que a gente possa desenvolver em nós o sentimento do amor, né? Para que a gente possa estimular essa vivência do amor fraterno, e aí, de alguma forma, a gente vai promovendo a união entre todos nós, porque se cada um desenvolver esses sentimentos, a gente vai se unindo mais, não é isso? Então, a caridade ao próximo, ela é esse ponto, né, de todas as religiões, não existe religião, né? Ela pode ser cumprida por qualquer pessoa, né? Qualquer um, independente de crença, né? É só a ação do bem que ela precisa desenvolver.
E aí nós vimos sobre a caridade. E agora sobre a salvação, né? O título é Fora da Caridade Não Há Salvação. Então nós vimos a caridade, né? A prática dessa atitude, né? É o amor em ação. E aí, se a gente a praticar, nós seremos salvos. E a salvação, que é? Né? A ideia, muitas vezes, da salvação, ela traz para a gente aquele conceito, né, entre céu e inferno, né? Que o céu seria, assim, aquele lugar que os bonzinhos vão, né? E o inferno seria, claro, o oposto. É o local para aqueles que não fizerem muito por merecer, né? Ficaram aí a dever algumas coisas, então eles seriam para lá. E aí a doutrina espírita, ela também veio nos esclarecer sobre esse ponto, né? Que não existem esses lugares, né? Que são alegorias, né? Que não tem isso. Que na continuidade nossa evolutiva, né? Na imortalidade da alma, todos nós alcançaremos aí, né, a nossa evolução na plenitude, tal, e que entender essa salvação não é um lugar, é sim uma condição que vai se estabelecendo em nós desde a nossa criação. Então, ela se refere a um estado da nossa alma, nas situações emocionais, nos nossos tormentos, nas nossas aflições. Então, ela que vai acompanhando a gente na medida das nossas ações, daquilo que a gente faz, né? Então a gente vai vivenciando essas coisas enquanto a gente não chegar lá no patamar da nossa escala das virtudes. Então, é um processo, é um caminho que a gente vai desenvolvendo para a gente mudar, né? Muitas vezes, algumas pessoas, assim, elas se fecham em determinados sentimentos, que elas vão ali achando que elas não são ninguém, que elas vão criando para ela um ambiente de sofrimento, de dor, né? Vão se sentindo mal, uma tristeza muito grande. Então, isso tudo ali para ela é como se fosse um inferno. Ela está vivendo, vivenciando, sentindo coisas muito ruins. Quando ela consegue sair, né, e achar outras coisas que possa despertar as virtudes, os sentimentos melhores, aí sim ela vai vivenciando algo melhor. E aí seria ela saindo daquele inferno onde ela estava vivendo, indo para o céu. Né? Então é uma mudança de sentimentos. Então é isso que a doutrina vem nos trazer, que esse termo de, né, céu e inferno está dentro de nós, de acordo com a condição, com a nossa situação que a gente vai desenvolvendo. Né? Então, a salvação é assim, é uma ação pessoal, ela não é um julgamento, né? Porque nós mesmos é que nos salvamos. Né? A gente mesmo, dentro da nossa condição, a gente é que vai achando a forma de modificar, né? E aí a gente vai achando a salvação, né, dentro de nós mesmos, né? Porque todos nós somos espíritos imortais, nós fomos criados, partimos do mesmo ponto, recebemos como herança, né, a capacidade da gente progredir, né, de acordo com a nossa condição, né? Então, a nossa evolução, ela não se efetiva só numa única encarnação, são várias, isso que é muito bom que Jesus dá, né? Deus nos deu a reencarnação como oportunidade da gente adquirir experiências, da gente mudar, da gente melhorar, né? É importante que a cada tempo a gente vai observando em nós as nossas dificuldades para que a gente possa ir melhorando, né? Aumentando aí, desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo as nossas virtudes, né? Então, gente, a salvação é justamente isso, é a libertação dessas imperfeições que vai levando a gente a errar, a praticar o mal, né? A gente e aos outros, né? É a libertação desse apego aos prazeres das coisas materiais, quando a gente consegue se libertar, quando a gente consegue ver que os valores espirituais são maiores, são mais duradouros, eles é que nos trazem paz e felicidade, né? Salvação é a conquista do reino de Deus dentro de nós, né? Justamente permitindo aí a gente ter essa paz, né? Aonde a gente estiver, em qualquer situação que a gente estiver passando, né? Se a gente tiver com o reino de Deus, com as coisas de Deus, de Jesus dentro de nós, tudo pode vir que a gente vai conseguindo, a gente vai passando, a gente vai superando, né? Então, gente, pela vontade de Deus, ela tem que ser conquistada por cada um de nós. É com o nosso viver no bem, no estudo, no trabalho, no relacionamento que a gente mantém, né?
quando a gente se resigna diante das provas, das expiações que todos nós vivenciamos e vamos vivenciar, né, porque nós estamos aqui no planeta, né, onde a característica é essa, então todos nós vivenciaremos provas ou expiação, dependendo da situação de cada um. Então tudo isso, de acordo com a nossa atitude diante dessas coisas, é que são oportunidades da gente se libertar dessas consequências e o sofrimento mental. Então, ela é conquistada na vontade da gente seguir os ensinos, os exemplos de Jesus, né? Da gente sair dessa existência que nós estamos agora bem melhor do que quando a gente entrou, não é verdade? Então, desde quando a gente lá reencarnou, né, encarnou nesta, então a gente vem aí no caminhar. Então, nós temos que sair dessa no momento que a gente for chamado ao retorno à pátria espiritual, nós temos que ter adquirido mais coisas, nós temos que chegar lá melhor do que a gente chegou, né? Então, esses são os caminhos que libertam, que salvam, né? Então, gente, Deus ele é tão bom que ele trouxe para a humanidade o caminho dessa libertação. E quem é o caminho dessa libertação? É Jesus, que é o espírito mais perfeito que já viveu na Terra. Não para fazer o que deve ser feito, ele não veio para falar isso, mas ele veio ensinar para a gente como a gente proceder, o modo como a gente agir, como a gente fazer essa conquista interna, né? Por isso que ele é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso salvador, né? Diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então, gente, não esqueçamos que o Espiritismo ele veio com seus princípios, veio para auxiliar a gente, para a gente entender, para a gente aceitar, para a gente viver o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, conforme o lema do capítulo, né, que fora da caridade não há salvação. Então, a prática dessa caridade, onde a gente está exercitando o amor, né, é na prática dela que a gente vai desenvolvendo as nossas virtudes, e sim, ela que levará à salvação justamente de tudo aquilo que está no nosso interior, em que a gente ainda não consegue colocar na plenitude para a gente ser feliz, para a gente ficar bem, né? Então, é um processo íntimo, um processo individual de cada um, né? Então, como diz aí Kardec, ele não é um gesto, né? É um estado de espírito que a gente tem, que deve estar presente em todos nós permanentemente, né? Pois assim, a qualquer momento a gente pode ser chamado para praticar a caridade, né? Não é só assim, eu tenho meu compromisso domingo, pronto, tá bom, não quero saber de mais nada, eu tenho meu compromisso no sábado, seja lá o dia que for, não. Como eu disse, muitas vezes aparece a oportunidade da gente exercitar, né? Numa simples conversa, às vezes dentro de casa, com as pessoas que convivem com a gente, muitas vezes não precisam falar, e ninguém dá ouvido, ninguém ouve, né? Esse período aí até da pandemia foi uma forma aí da aproximação, de repente até das famílias, das pessoas se conhecerem mais, de se ajudarem mutuamente, né? E muitas vezes a pessoa não conversa, né? E o outro não sabe nem o que está acontecendo dentro da própria casa, né? Então foi uma oportunidade muito bacana que Deus nos deu para a gente poder estreitar esses laços, né? Então às vezes a gente é chamado para isso, uma conversa diante de uma dificuldade que a pessoa está passando. Muitas vezes são pessoas que a gente nem conhece, às vezes em local, em hora que a gente nem imagina. E aí como a gente vai reagir, né? Então a gente precisa estar com esse sentimento de ajuda, o que eu posso fazer, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer outra coisa, né? De que forma eu posso ajudar, né? Então, não é só naquele momento que tem ali que a gente já fez compromisso, não. É a hora que a gente for chamado, que a gente não sabe em que momento Deus nos vai dar essa oportunidade da gente poder ajudar, né? Então, se alguém quiser até saber o que vai acontecer com a gente, se a gente vai ter um bom lugar, quando a gente for voltar para o mundo espiritual, o que a gente tem que fazer? Perguntar para nós mesmos as virtudes, o bem, o amor, se eles já fazem parte do meu ser realmente, do meu íntimo, né? Por isso que a doutrina espírita traz, né, como proposta a reforma interior da gente, né? Para que a gente possa desenvolver e reconhecer as nossas dificuldades e assim a gente desenvolvendo as nossas virtudes, né?
O Evangelho até fala que a gente se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Justamente por isso, porque é um esforço diário para a gente mudar tudo aquilo que a gente construiu, né? Vamos dizer assim, ao longo da nossa existência como espírito. Então, é uma bagagem muito grande, de muitos erros, de muitas coisas que a gente não conseguiu desenvolver. Então, é difícil, realmente é difícil, mas não é impossível. Então, que a gente comece esse passo imediatamente, que a gente não perca as oportunidades que aparecem para a gente todos os dias, porque Jesus quer ver a gente bem, ele quer que a gente consiga, que a gente vença tudo isso. Então, ele está ali sempre ao nosso ladinho, né? Então, os espíritos, Jesus, eles não querem, não exigem nada da gente, né? Ele só quer que a gente nos ajude, na verdade, né? Que a gente vai lutando contra a gente mesmo para melhorar e perceber o que faltou, o que a gente pode fazer, que a gente erga a cabeça. Se a gente não conseguir, não vamos enmurecer, não. Vamos erguer a cabeça aí firme e vamos recomeçar novamente o caminho. Não vamos desesperar, né? Não fiz nada, não estou fazendo nada. Oportunidade não vai faltar, né? De trabalho, tem aí um monte. Quando a gente procura, o trabalho aparece, né? E esses trabalhos que dão oportunidade para a gente, da gente melhorar e auxiliar, né? Então, comecemos aí agora a prática da caridade, tá? Que Jesus abençoe e fortaleça a todos nós, para que cada vez mais a gente compreenda, né, o Evangelho de Jesus, para que a gente possa colocar em prática. E à medida que eu coloco em prática, com certeza eu vou cair na caridade, e aí eu já inicio um processo de reforma, de melhora interior. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos. Pessoal, então vamos nos preparar aí para o passe, né? Espero que todos já tenham colocado a água. É hora de reunir a família, hora de centrar o nosso pensamento em Jesus, sentir a presença dos amigos espirituais nos auxiliando nesses instantes. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor,
a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.